Olá pessoal, meu nome é Diogo Vargas, eu sou professor da UTFPR Campus Pato Branco e nesse vídeo a gente vai começar a aprender sobre os conversores chaveados. Então esse vídeo é uma introdução, onde a gente vai ver os conceitos básicos para que a gente possa entender essa tecnologia de conversores chaveados. Como esse é o nosso primeiro contato com esse tipo de tecnologia, a gente vai ver primeiro alguns conversores mais básicos, como o buck, o boost e o buck boost, e para cada um deles eu vou gravar um vídeo específico. Depois disso, a gente vai evoluir esse conceito para a gente poder chegar em conversores um pouco mais avançados, um pouco mais elaborados. Vocês têm acesso ao PDF desse material, vocês podem acompanhar pelo PDF ou aqui pelo vídeo. Na nossa disciplina de eletrônica C, o nosso conteúdo programático, nós estamos aqui no item 3, vendo o 3.1 e o 3.2, que são os princípios básicos aqui da conversão estática de potência, ou então uma introdução aos conversores CC-CC. Para introduzir esse tema, eu vou trazer para vocês um exemplo. Então a ideia é, imaginem que vocês querem carregar o celular de vocês, utilizando uma USB, quando vocês estão no carro. Então, a USB é um padrão de 5 volts, os carregadores atuais, a maioria está nessa ordem aqui de 2 amperes. A bateria, então, ela tem uma tensão nominal de 12 volts, mas esse valor não é fixo, né? Então, a gente tem aqui uma variação quando a bateria está descarregada de alguma coisa logo abaixo de 12 volts, 11.8. Mas quando o carro está ligado, o alternador está carregando ele precisa impor uma tensão um pouco maior, pode chegar até próximo dos 15 volts de pico. Okay? Então só cuide quando a gente falar de 12 volts, é 12 volts nominal, mas tem uma pequena variação aqui. A primeira solução que a gente pode utilizar é um circuito que vocês já viram lá em eletrônica A, que é uma aplicação do transistor BJT, tá aqui ele, o nosso BJT, o Q1, é o chamado regulador linear. Nós podemos fazer assim de uma maneira discreta, utilizando vários componentes, ou a gente pode utilizar um circuito integrado como a família 78XX. No caso, como a gente quer 5 volts, seria o 7805. Considerando que a topologia do regulador como sendo uma topologia de regulador série, nós vamos ter aqui na entrada então 12 volts, e 12, e nós vamos ter uma saída de 5 volts. O que isso quer dizer para nós é que esse elemento Q1 ele vai ter que ter essa queda de tensão. Se nós temos que ter 5 aqui e 12 aqui, obviamente que sobre Q1 a gente vai ter que ter 7 volts. Como a corrente que vem para a carga, ela vai ter que passar por Q1 para chegar na carga, é caminho dela, fazendo esse caminho aqui. Todos esses 2 amperes que a gente vai passar na carga vai ter que passar por Q1. E ele vai ter que vir aqui da fonte. Então a fonte vai suprir 2 amperes, passando por Q1, indo para a carga. Vão ficar 12 volts da fonte nominal, 7 volts sobre Q1 e 5 na carga. Então, se a gente fizer aqui uma estimativa de potência, a gente vai ter, então, em torno de 14 watts sendo dissipado, sendo queimado na forma de calor aqui no regulador, 10 watts sendo efetivamente transmitido para a carga, então, a nossa potência útil aqui, potência que realmente a gente vai utilizar. Porém, a fonte teve que oferecer toda essa soma, né? Então, na fonte, a fonte forneceu 24 watts. Então, vocês retiraram 24 watts da bateria do carro de vocês, mas apenas passaram 10 para a carga. Esses 14 ficaram queimados aqui na forma de calor. Fazendo uma estimativa aqui aproximada do rendimento, a gente tem 10 watts indo efetivamente para a carga, consumindo 24. Então, a gente tem em torno de 41% de rendimento. Fica bem claro aqui que quanto menor for VO em relação a VI, mais tensão vai ter que ser queimada no Q1, que é o nosso BJT, então menor vai ser o nosso rendimento. Então, quanto maior for essa diferença aqui, se nós tivéssemos aqui em vez de 12, nós tivéssemos 100 volts, mas os mesmos 5, o rendimento seria pior. Agora, se nós tivéssemos uma tensão menor aqui, como 7, para a mesma saída de 5, o nosso rendimento ia ser maior. Então, nos reguladores lineares, eles apresentam um baixo rendimento, principalmente quando a gente fala numa queda de tensão alta, quando há uma grande discrepância de valores entre VI e VO. Então, resumindo, regulador linear, o BJT ou o MOSFET, enfim, o elemento ativo Q1 opera nessa região linear. Quanto menor for VO, mais potência o BJT vai ter que dissipar, menor vai ser a eficiência. A gente pode estimar aqui o rendimento por VO dividido por VI, porque o VO vai ser
a potência de saída vai ser VO e O, e a potência de entrada VI e I. Mas isso é o nosso rendimento aproximado, tá? Não é o valor real do rendimento. Outra solução que a gente pode dar, aqui na solução 2, seria o regulador chaveado. Então a gente coloca uma chave aqui no caminho e a gente não deixa ela trabalhar na região ativa, ou seja, operar como amplificador. A gente vai fazer essa chave operar totalmente ligada, ou fully on, ou totalmente desligada, que seria o nosso fully off. Isso é operar na região de corte e saturação do transistor. Então a gente tem uma chave, liga e desliga aqui. Ou a gente deixa os 12 passar, ou a gente abre aqui e deixa 0 passar. Então deixando hora 12 e hora 0, hora 12 e hora 0, a gente consegue ter uma tensão média de saída de 0 a 12 volts. Deixando essa chave totalmente desligada, a gente tem 0. Deixando essa chave totalmente ligada, a gente tem 12. E no intermediário aqui, fazendo, por exemplo, 50% do tempo essa chave ligada, 50% do tempo ela desligada, como a gente tem 12, aqui a gente vai ter 6. No caso, o que a gente vai fazer? A gente tem 12 volts na entrada. Se a gente deixar ligado 41,7% do tempo, a gente vai ter aqui aproximadamente 5 volts na saída, médio, tá? Tensão média. Mas, obviamente, se é uma tensão de pico, então uma tensão com pico de 12, hora 0. Então, nós temos aqui 12 e 0. Deixando esse tempo aqui 41%, e aqui a gente deixa os nossos 59% do tempo desligado, então 59% do tempo, 0, e 41% em torno de 12, a gente vai ter aqui uma média de 5 volts. Então, para resolver esse problema de uma saída pulsante, a gente vai utilizar uma topologia de filtro, aqui no caso um filtro passa-baixa, aqui um filtro LC, então um filtro passa-baixa de segunda ordem, porque tem 2 elementos, e a gente vai pegar essa saída que tinha essa tensão que oscilava entre 12 e 0, apesar da sua média ser 5, ao passar pelo filtro passa-baixa, a gente vai tentar tirar apenas seu valor médio e aqui no final ter 5 volts constante. Então, utilizando uma chave fully on, fully off e 2 elementos, LC, a gente cria então uma tensão contínua de 5 volts. A questão aqui é que, como a gente coloca um elemento L, quando a gente fecha essa chave, a gente tem uma corrente circulando nesse sentido. Porém, quando a gente tenta abrir essa chave aqui, essa corrente no indutor ela não vai se extinguir instantaneamente. Então, essa corrente vai tentar passar pela chave ainda. Então, a gente tem que dar um outro caminho. Então, a gente coloca um diodo aqui, para quando a gente tentar abrir essa chave, essa corrente estava circulando no L e ela circule pelo diodo. Então, essa topologia aqui, que é formada de uma chave, vamos chamar ela de chave S, um diodo, um indutor e um capacitor. Só um detalhe aqui, ó, esse R aqui, ele é da nossa carga, tá? Ele não faz parte da nossa topologia, porque a nossa carga não necessariamente vai ser puramente resistiva, que nem está aqui, tá? Então, pode ser que nós tenhamos essa topologia com uma carga, por exemplo, RL ou RLE. O E é uma fonte CC. Então, o motor CC, por exemplo, seria uma carga RLE. Então, esse R que está aqui, ele não faz parte da topologia, mas sim da carga. Então, essa topologia aqui, junto com a nossa fonte VI, ela recebe um nome diferente, chamado de conversor Buck. Está aqui o nome. Então, nós temos uma entrada em corrente contínua, que é a nossa fonte aqui. Nós temos também uma saída em corrente contínua. Como nós temos uma chave aqui, e ela vai estar totalmente ligada ou totalmente desligada, nós vamos ter que gerar um padrão de acionamento para essa chave aqui. A gente vai ter que ter o circuito de drive, um circuito lógico para gerar esse padrão on-off, on-off. Normalmente o que a gente faz aqui, a gente usa uma modulação por largura de pulso, ou seja, uma modulação PWM, é o que normalmente a gente acaba jogando aqui. Isso pode ser feito com um circuito analógico ou com um circuito digital. Até pouco tempo atrás, o analógico saía mais barato, hoje em dia está equivalente. Então, o custo então de fazer esse padrão de uma maneira digital ou analógica é muito próximo um do outro. A grande vantagem é que, por uma modulação PWM, a gente vai ver que é muito fácil de fazer uma compensação de erro. Ou seja, colocar aqui junto um controlador lógico, um controlador como um PI ou um PID. Então a gente consegue, não é obrigatório a utilização de um controle, mas a gente vai ver que é fácil de fazer isso. Então a gente poderia, por exemplo, medir VO aqui, realimentar isso com uma referência, jogar para um PID
e aí sim gerar o nosso padrão PWM. Então, com uma variação DVI aqui, que levaria a uma variação DVO, a gente pode, com uma malha fechada, resolver esse problema. É por isso que hoje em dia vocês veem muito circuito chaveado, como por exemplo uma fonte de carregador de celular que é ligado na tomada. Vocês podem olhar ali na alimentação dela, vocês vão ver que ela é uma entrada universal. Normalmente ela funciona de 90 a 250 volts, independente então da tensão de entrada, a tensão de saída é constante, 5 volts. Ou então um carregador de notebook, também ele tem uma ampla faixa de utilização, e possivelmente o que ele tem lá é um circuito chaveado, utilizando uma malha de controle, não necessariamente o PID, mas uma malha de controle, para manter esse cara regulado, independente de variações tanto de VI ou variações paramétricas. Ou seja, esse indutor aqui na fábrica lá deu um defeito, ele saiu 10% menor, 10% maior. Ou esse capacitor, na hora de montar, não tinha exatamente o mesmo e foi pego de outro lote e tem uma pequena variação de 1, 2, 3%. Ou essa chave foi substituída na fábrica por uma chave um pouco mais barata, que isso acontece muito no mundo industrial. Vocês têm homologado uma chave, mas o fabricante não consegue mais entregar, ou esse modelo saiu de linha, ou o custo aumentou muito, você tem que substituir. Então, essas variações paramétricas poderiam levar a degradar a qualidade do sinal de saída ou a qualidade do produto. Com uma realimentação, utilizando uma malha de controle, um circuito lógico aqui, sendo digital ou analógico, a gente consegue contornar grande parte dessas variações, tanto paramétricas dos parâmetros do circuito, quanto variações na tensão de alimentação. Então, isso faz esse circuito ser barato, confiável e extremamente utilizado na indústria hoje. O que nos fica agora de questão é como projetar esse conversor. Que no caso eu estou falando especificamente do Buck, porque é o mais simples deles, para a gente poder entender. Mas a gente tem que ter, então, como é que a gente projeta essa indutância que vai estar aqui? Como é que a gente escolhe o valor dela? Como é que a gente projeta a capacitância? Como é que a gente escolhe qual chave utilizar na chave S? E como é que a gente escolhe qual diodo utilizar no diodo? Nós temos questão também de drive. Como que a gente vai acionar essa chave S aqui? Essa tensão que a gente tem que aplicar, que no caso é um MOSFET, a gente tem que aplicar a tensão entre o gate da chave, esse terminal aqui, e o seu source. Que até ficou ruim aqui, né? Que ficou chave S e source, mas enfim. Então essa tensão VGS, ela está na mesma referência do circuito ou não? Como criar esse circuito que está aqui nessa caixinha aqui? Como criar esse circuito chamado drive? E por fim, como fazer uma análise matemática disso, levantar um modelo desse circuito, para que com o modelo matemático a gente possa analisar, simular e eventualmente até projetar uma lei de controle para poder fechar a malha e aí resolver essas questões de variações paramétricas e variações de fonte, como a gente comentou. A ideia das próximas aulas, então, é estudar a fundo os conversores. Como eu falei para vocês, primeiro a gente vai ver os três básicos, o Buck, que é esse que a gente já viu, uma introdução a ele. O Buck é um conversor que apenas reduz a tensão. Então, tendo uma tensão de entrada, a tensão de saída sempre vai ser menor que a de entrada. Esse é o conversor Buck. O conversor Boost é o contrário, tendo uma tensão de entrada, a sua saída sempre vai ser maior, então é um conversor elevador. E nós vamos também ver o conversor Buck Boost, que é a junção dos dois. Então ele consegue tanto aumentar quanto reduzir a tensão de saída. Então a gente consegue ter uma tensão maior ou menor que a entrada utilizando esse terceiro conversor, que é chamado Buck Boost. Então a análise desse conversor aqui, como ele tem duas chaves, uma chave S e uma chave D, nós temos quatro possibilidades. As duas chaves desligadas, as duas chaves ligadas ou intercalado, S ligado, D desligado, D ligado, S desligado. A gente vai analisar essas quatro possibilidades, traçar o seu circuito equivalente e ver qual delas que está sendo utilizado. Tem uma questão aqui, que é essa S-on e D-on, a gente faria um curto, né? Porque se a gente ligar a chave e o diodo, a gente colocaria essa fonte aqui, ó, em curto-circuito. Tá? Então é isso que não vai acontecer, tanto porque a gente faria um curto na fonte, quanto porque esse diodo aqui, ó, ele só conduz nesse sentido. Então a gente não consegue fazer isso. Porque no momento que a gente liga essa chave, esse diodo naturalmente vai se abrir. Existe outra topologia chamada buck síncrono,
onde a gente coloca duas chaves ativas. A gente tira esse diodo e coloca outro MOSFET, aqui no caso, coloca duas chaves. Daí a gente poderia comandar as duas. Mas se a gente comandar essa e essa, para conduzir, nós vamos criar um curto na fonte. Então essa fonte vai conduzir uma corrente, essa corrente infinita, obviamente vai levar essas chaves a esquentar. Só que o que vai acontecer é que no mundo real, antes dessa corrente ser infinita, isso aqui vai estar tão quente que vai danificar essa chave. Então vai queimar esse circuito. Então essa condição de ligar as duas chaves, ela é impraticável. Tá? Então, apesar de ser matematicamente possível aqui, a gente não vai conseguir fazer ela no mundo real. Então a gente fica com três possibilidades: chaves intercaladas ligadas ou todas desligadas. Você vai ver que isso gera duas possibilidades de operação de circuito. A gente chama uma operação CCM e a outra de operação DCM. A CCM, a gente tem apenas duas etapas. A gente tem aqui a possibilidade dessa chave ligar e o diodo abrir. E a outra possibilidade é essa chave abrir e esse diodo ligar. Esse modo é chamado modo condução contínua de corrente. Então, a corrente está continuamente sendo conduzida. No caso aqui, a gente vai analisar a corrente no indutor, então a gente vai ver que a corrente IL, ela nunca vai ser nula. Então, sempre vai ter uma corrente circulando. Então, quando essa chave estiver ligada, ela vai circular pela fonte para o indutor. Quando essa chave abrir, ela vai circular pelo diodo. Então, sempre um dos dois elementos está conduzindo corrente e a corrente IL nunca é nula. Isso aqui é chamado modo de operação CCM, ou modo de condução contínua de corrente. A corrente no indutor é continuamente conduzida pelos elementos. O outro modo de operação é chamado modo DCM. Ele apresenta três etapas. Então, o que acontece? Existe um momento aqui onde essa corrente é nula. Então, essa chave aqui abriu, permitindo que o diodo conduzisse. E aí, essa corrente IL vai circular pelo diodo para a carga aqui. E aí, se a gente deixar muito tempo essa chave desligada, ou seja, muito tempo esse diodo conduzindo, então essa corrente vai se extinguir. A gente vai deixar essa chave aberta, esse diodo vai fechar, e a energia acumulada no indutor vai acabar. Vai circular a corrente IL para a carga, vai circular até que a energia acumulada no indutor vai a zero. Então, a corrente do indutor vai a zero. E aí, acontece aquela terceira etapa, onde tanto chave quanto diodo estão abertos. Então, a corrente é conduzida de uma maneira descontínua. Então, a corrente IL, em algum momento, vai a zero. Esse é o chamado modo de condução descontínua de corrente, onde a corrente no indutor, em algum instante, ela vai ser zero. Existe, então, o modo onde a corrente nunca vai a zero e um modo onde a corrente vai a zero. E aí, obviamente, temos a borda ali, que é o modo de condução crítica, que é o intermediário, que é bem a transição entre o modo CCM e DCM, que é a corrente, que no caso vamos desenhar, a corrente L, ela vem, sobe, e aí quando ela encostaria em zero aqui, ó, se ela ficar em zero um tempo e subir de novo, que zero, esse é o modo descontínuo. No modo crítico, ela vai subir, vai descer, exatamente quando ela encostar a zero, ela já... Peraí que deu um erro aqui. Então a corrente vem a zero, fica em zero para o modo descontínuo, e no modo crítico, ela vai subir, e exatamente quando ela chegar em zero, ela já sobe de novo. Exatamente quando ela chegar em zero, ela sobe de novo. Então, ela encosta no zero, porém ela não fica um tempo em zero. Esse é o modo crítico. Então, esse modo crítico vai ter características similares ao CCM e características similares ao DCM. Aqui eu não sei o zero, tá? No CCM, essa corrente a gente vai ver que ela faz isso também. Só que o zero está aqui embaixo, tá? Então nunca vai a zero essa corrente. Então, analisando a forma de onda na corrente no indutor, a gente consegue definir qual é o modo de operação para um circuito que já existe. E para nós, como operadores de circuito, a gente vai controlar essa chave S para saber se a gente quer que fique, em qual modo de operação que a gente quer que fique. Tem aplicações que a gente vai operar com CCM, tem operações que a gente vai trabalhar com DCM, e tem operações que se opera com crítico, inclusive há circuitos que transitam hora CCM, hora DCM. Algumas considerações que a gente vai ter que levar aqui em conta para operação em regime permanente, ou seja, esse conversor, qualquer conversor estático, tá? Não apenas o buck, mas o boost, o buck boost, ou os outros que a gente vai aprender, quando ele está em regime permanente, ou seja, quando ele está estável, ele já passou pelo transitório de partida e já está operando,
a gente vai considerar essas questões. Então, a gente vai considerar que a corrente do indutor é periódica. Ou seja, se o circuito está permanente, o indutor tem uma transição de acúmulo de energia, porém ela já chegou no seu estado permanente. Então, a corrente no indutor é periódica, ela vai acontecer periodicamente. A tensão média no indutor vai ser nula. A corrente média no capacitor vai ser nula. Em alguns momentos a gente vai considerar que essa conversão é ideal, ou seja, que a potência de entrada é igual à potência de saída. A gente vai considerar que ele não tem perdas. Como eu contei para vocês, esse circuito é de alto rendimento, a gente consegue rendimentos, facilmente rendimentos acima de 90%, com um pouco mais de esforço, a gente consegue chegar a 97%, 98%. Tá? Então, não é uma idealização tão errada. Tá? Então, a gente vai trabalhar com um rendimento acima de 90% no mundo real. Então, a gente pode considerar, em alguns casos, para facilitar a matemática, a gente vai considerar que ele é um rendimento de 100%. Só que, obviamente, rendimento de 100% não existe no mundo real. A gente pode chegar com um rendimento bem alto, tá? 98%, mas não 100%. Alguma energia sempre vai se perder no processo. Quando a gente está trabalhando com o conversor CC-CC, a gente quer que a nossa saída seja contínua. Então, a gente vai projetar aquele capacitor de saída para ele apresentar um baixo ripple. Então, a nossa tensão de saída ela vai ser praticamente um CC constante. O período de comutação, ou seja, a frequência de chaveamento, o período é o T e a frequência aqui. A gente vai chamar a frequência de switching, aqui, a frequência de comutação, de FSW, que ela vai ser o inverso do período de comutação. E o tempo que a chave está ligada, a gente vai representar isso por uma coisa chamada Dutch Cycle, que é a relação entre o tempo que a chave está ligada e o período total. Então, o nosso D aqui vai ser quantos por cento do tempo a nossa chave está ligada. Então, a relação entre o T-on e o período total, que é o T-on mais T-off da chave. Com essas considerações de análise, a gente vai conseguir chegar no modelo matemático para os conversores estáticos. Pessoal, essa foi a nossa primeira aula. Ela é uma introdução a conversores chaveados. Nas próximas aulas, então, a gente vai ver especificamente cada um dos conversores e a gente vai chegar nos detalhes de cada um. Como referência básica dessa disciplina, eu estou utilizando o livro do Daniel Hart, é o livro Eletrônica de Potência. Ele está disponível fisicamente na biblioteca da UTF-PR e ele também está disponível na biblioteca digital da UTF. É um livro que eu acho um livro ótimo para se utilizar nessa disciplina. Nós temos livros melhores, como, por exemplo, o livro do professor Robert Erickson. O problema é que o livro do Erickson, ele é tão bom que ele é muito avançado. Então, esse livro aqui, eu diria que seria a Bíblia, tá? Seria aqui a estrelinha da coisa. Então, esse livro aqui ele é melhor. O problema é que essa disciplina, por ser introdutória, é a primeira vez que a gente está vendo conversor chaveado, esse livro chega a ser um pouco avançado demais. Então, eu uso esse outro livro, que é um livro muito bom, bem completo, que é o livro do Daniel Hart. Esse livro aqui vocês vão encontrar ele em inglês e português, tem em espanhol também, tem várias línguas. O livro do Erickson, eu só conheço ele em inglês, eu desconheço, ele tem tradução. Nós temos outra referência muito boa, são as apostilas do professor Pomírio. O professor Pomírio tem várias apostilas, vocês encontram ela no site dele. O link também está lá no nosso Moodle. Ele tem uma que é praticamente relevante para nós, que é fontes chaveadas. Essa apostila de fontes chaveadas, ela trata dos conversores CCCC, que é o que a gente está vendo nessa parte da disciplina. Tem outro livro que eu gosto também, que é do EMAD. Ele é um livro, na verdade, de integração de eletrônica de potência. Então, ele é um tópico mais avançado. A integração seria uma disciplina depois da nossa. Porém, nos capítulos introdutórios dele, lá, eu não lembro exatamente, mas acho que é o 1 e o 2, talvez o 3 também. Os primeiros capítulos desse livro, para poder avançar para algo mais avançado, como a integração de eletrônica de potência, ele tem uma breve introdução. Então, eu gosto dos primeiros capítulos dele porque são bem didáticos, são bem fáceis de entender os conceitos. Outro livro também que é muito utilizado são os livros do professor Ivo Barbie, da UFSC. Então, ele tem vários livros também. No nosso caso, seria o livro Conversores CCCC Básicos Não Isolados. Esses aqui seriam o Buck, o Boost, o Buck Boost, vão estar nesse livro do professor Barbie. O meu conselho é que vocês peguem esses livros ou outros livros, deem uma lida e vejam qual que você se adapta melhor. Alguns alunos preferem outros preferem outros, vai de cada ser humano, né? Nem todo mundo aprende do mesmo jeito, então vocês têm que
ir atrás das fontes e ver com qual que você se adapta melhor. Então esse foi o nosso primeiro vídeo da parte de conversores chaveados. Até o próximo vídeo.